Vamos falar sobre transparência? E como será que ela pode contribuir, principalmente neste momento que nós estamos vivendo? Hoje eu vou conversar com dois convidados especiais. O controlador-geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontinelli, e o secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, Edmar Camata. Muito obrigada por terem aceitado o convite do CONAS. Muito bom receber vocês aqui, Fontinelli. Que bom, me conta quais foram os resultados obtidos aí pela controladoria nesses últimos rankings que a gente vem vendo aí na mídia sobre transparência. Olá, Thaís. Primeiro, agradecer, cumprimentar meus colegas e amigos do CONAS e agradecer ao CONAS pelo convite para a gente falar um pouquinho, né, de como a gente tem atuado nesse momento tão peculiar da vida de todos os cidadãos em relação a uma ferramenta tão importante como a transparência, que nada mais é do que uma resposta mesmo em relação à própria flexibilização que foi necessária, né, quando a gente falava lá no começo da pandemia em relação à flexibilização de normas em termos de aquisição. A transparência é uma aliada fundamental a qualquer órgão de controle, e eu costumo dizer que o cidadão é o melhor parceiro dos órgãos de controle. E para que ele possa realmente, né, desempenhar as suas atividades, ele precisa saber, né, ter as informações necessárias para nos ajudar. E aí que entra a transparência, seja ela ativa, seja ela passiva. Aqui em Minas, a gente tem tido a felicidade de estar muito bem colocado em todos esses rankings que existem, não apenas relacionados à própria pandemia, mas outros que abordam um pouco mais a transparência de forma macro no Estado. E eu tenho certeza que o meu amigo Camata aí, que já sabe bastante disso, e o Estado, né, do Espírito Santo sempre lidera esses rankings. Por trás de boas colocações existe um esforço muito grande, existe uma parceria muito grande com outros órgãos, né? Não é só o órgão de controle que consegue atingir esses resultados. Então, eu acho que nessa minha fala inicial, eu queria ressaltar essa parceria, né, dentro do governo, o entendimento da alta administração, da importância dessa transparência para que a gente consiga alcançar bons resultados, não apenas nesses rankings, mas realmente entregar efetivamente os dados, informações para a sociedade nos ajudar nesse controle. Então, as primeiras palavras seriam nesse sentido, Thaís. Muito bom. Camata, vocês também estão super bem posicionados nesses rankings, mas vale aqui eu salientar para o pessoal que nos assiste que o mais importante não é bem o ranking, né? Mas são as ações que vocês, os órgãos, estão aí fazendo e conseguem devolver um bom resultado para a sociedade diante disso. Eu queria que você falasse como está sendo esse processo do Espírito Santo aqui, vizinho de Minas, né? Todo mineiro é um pouco capixaba e vice-versa. Exatamente, Thaís. Eu acho que a gente está aqui no Espírito Santo, né? Mas é o quintal de Minas Gerais, são as praias dos mineiros, um povo muito legal, a gente adora acolher vocês aqui. E você tocou no ponto central da questão, né? Não adiantaria falarmos de transparência se fosse só para cumprir ranking, né? Ser transparente tem objetivos muito maiores que esse. Eu costumo iniciar dizendo que as nações menos corruptas do mundo, e a gente pode buscar os exemplos aí da Noruega, Finlândia, Dinamarca, né? Não é por coincidência que as nações mais desenvolvidas do mundo são as menos corruptas, né? Porque o processo de transparência permite fiscalização pelas pessoas, controle social, controle mais fácil dos órgãos públicos, né? Agora, durante a pandemia no Espírito Santo, é muito comum o controle externo fazer pedidos de informações sobre compra, né? E a gente responder simplesmente com um link, falar, olha, tá tudo aí, né? O governo do Espírito Santo está publicando tudo. Não tem algum dado que não esteja ali. O contrato está ali, as ordens de fornecimento, a entrega do material, como foi feita, os valores. Então, quem quiser consultar tem uma facilidade muito grande, inclusive com maturidade de dados abertos. Ou seja, você pode entrar e jogar o nome do objeto que você quer ver, você pode filtrar, né? A tecnologia do BI que é utilizada, né? Você clica lá em respirador, por exemplo, e aí ele abre no painel que está disponível para quem quiser consultar, em coronavírus.es.gov.br. Você consegue, simplesmente clicando nos gráficos,
entender como foi como foram as contratações durante a pandemia. Então, assim, o objetivo realmente não é ficar em primeiro na avaliação, essa é uma consequência, né? Senão é o rabo que puxa o cachorro, né? É o cachorro que tem que puxar o rabo. Então, nosso objetivo realmente é entregar transparência para as pessoas. Eu costumo falar que publicar dados tão somente foi uma primeira grande onda de transparência importante, né? Importante para as pessoas entenderem o que é transparência. Eu lembro daquele momento inicial em que publicar o salário do servidor na internet serviu para atrair as pessoas para verem os portais de transparência. Mas a nova onda mundial, a onda que vai realmente entregar transparência para as pessoas no mundo todo, não é essa. É transformar dados em serviço para a população. É você pegar esses dados, por exemplo, de deslocamento das pessoas e transformar num aplicativo do ônibus que sirva para a pessoa não ter que descer da casa dela no dia de chuva e ficar esperando no ponto. Que o aplicativo avise ela que o ônibus dela vai chegar 9h57, entendeu? Isso é transformar dados em entregas. Outro exemplo acho legal de citar é o aplicativo Menor Preço Brasil, em que a pessoa consegue consultar o preço de um remédio, saber qual foi a farmácia mais perto da casa dela que vendeu esse remédio no melhor preço, ou um item do supermercado. Eu costumo falar, até uma cerveja você consegue consultar, né, e saber onde vendeu mais barato. Isso é transformar a grande massa de dados que tem dentro dos órgãos públicos em serviço, em utilidade na vida do cidadão. E como consequência, sim, os ranqueamentos, né? Hoje a gente tem 3 grandes entidades, 2 delas mundiais, a Open Knowledge Brasil e a Transparência Internacional, que fazem esses rankings, trazendo para o Brasil as melhores práticas globais. E tem a Controladoria Geral da União, né? O Espírito Santo conseguiu o primeiro lugar nessas 3 avaliações, ótimo, né? É algo que a gente tem muito orgulho, e eu até vou mostrar para vocês. Está estampado na nossa parede ali essa medalha, né? Das 3 primeiras colocações. Mas isso é um resultado, né? Um resultado de um Estado que entende que transparência é o único caminho que pode levar as pessoas a confiar no poder público. E aí eu falo para vocês um resultado muito interessante. No Brasil, a gente não tem cultura, né? Eu nunca tinha visto isso, de as pessoas doarem dinheiro ou doarem algumas outras coisas para o órgão público, né? Vou doar dinheiro meu para o órgão público, né? E durante a pandemia, o nosso governo aqui, justamente por ter uma prestação de contas do recurso de pandemia muito bacana, fez um movimento para que as pessoas doassem dinheiro para combater a pandemia. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, aplicativos mesmo. Isso aconteceu em alguns estados, mas aqui, especialmente, as pessoas conseguiam ver as doações, ter uma prestação de contas muito séria no site, dizendo quais entidades receberam, né, como que foi distribuído. Então, assim, esse movimento de doar dinheiro para o órgão público, confiando que vai ter uma boa utilização. Excelente, Camata. E aí, a gente vai aqui para uma pergunta que talvez seja um pouco mais direcionada para o nosso público, para a sociedade que nos assiste. Fontinelli, aqui a realidade em Minas, eu também estou aqui em Minas, a gente sabe que ela é muito, assim, diversa, são polos extremos. Se você vai no norte de Minas, você tem uma realidade, no sul de Minas, você tem outra totalmente diferente. É quase uma França, mas é um estado, é a mesma quantidade. E essa diversidade que existe aqui também dificulta, talvez, até nas ações, para poder ter um controle sobre essa questão dos dados e da publicidade disso, né? Porque a gente sabe que tem controladoria aqui, tem município aqui que não tem como ter uma controladoria bem estruturada para poder mostrar esses dados. E aí, qual foi o desafio nesse sentido? Aí você tocou num ponto que é fundamental, que todos têm que entender, né? Minas é o estado que tem mais, além da dimensão territorial, que você falou que se assemelha, né, à França, tem a questão dos municípios, né? É o estado que mais tem municípios, nós somos 853 municípios, né? Tem o menor município do Brasil, com menos de 1.000 habitantes, está aqui em Minas, que é a Serra da Saudade. E realidades bem distintas, né? Então, isso se refletiu no começo da vacinação, né? Para quem lembra, no começo, a Minas estava muito mal colocado em termos de vacinação, ali entre os 5 piores, talvez, ali no primeiro mês de vacinação, mesmo a gente tendo pensado numa logística de distribuição. Então, em 24 horas, depois que chegava no aeroporto de Confins as vacinas, isso ainda acontece, em no máximo 24 horas, essa vacina é distribuída para os 28 polos, né, para as 28 regionais de saúde. E a partir dali,
os municípios têm que pegar nessas rede fria, né, que a gente chama, e aí sim fazer a vacinação com o apoio da nossa segurança, né, das forças de segurança pública. Muitos estados têm utilizado as forças de segurança para auxiliar e para ajudar nessa logística. Mas no começo a gente viu que mesmo assim isso não estava funcionando. E muitas vezes era questão da própria alimentação. Não era nem que Minas estava ruim em termos de vacinação, mas eles não alimentavam o sistema que é o sistema utilizado base para puxar. Então a gente fez algumas ações, o governo fez algumas ações junto às próprias prefeituras, e Minas saltou, chegou a ficar até em quarto, hoje eu acho que está em sexto lugar, entre sexto ou sétimo lugar em vacinação, mas resumindo, está acima da média nacional em termos de vacinação, mesmo com essa dificuldade que você ressaltou, né, de termos municípios, não apenas em termos de distância, mas de realidades muito diferentes, né? Então, a gente reconhecendo essa dificuldade, tem tentado trabalhar da melhor forma e auxiliar da melhor forma os municípios, tanto é que todo o material, a vacina vem do governo federal, isso é único, né? É o próprio PNI, o SUS, mas a parte de logística de seringa, de refrigeradores, etc., a gente mandou muito antes da própria vacina chegar lá em janeiro, né? A gente já tinha encaminhado, nós compramos e encaminhamos para os municípios para tentar diminuir esse gap, né? Mas mesmo assim, sempre tem o que a gente conseguir melhorar ainda em relação a isso, dada a nossa realidade. Importante essa sua fala que você traz aqui, porque a gente não pode esquecer que todo e qualquer órgão, na verdade, ele é feito por pessoas, né? E pessoas que alimentam esses portais. Então, essa campanha de conscientização aí, treinamento com as prefeituras, certamente que garantiu esse sucesso aqui para a gente ter melhor posicionado. E aí, Camata, dando assim, nesse mesmo espírito que a gente está conversando aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o resultado para a sociedade nesse aspecto. Porque nós estamos vendo, inclusive na mídia, diversos escândalos com relação à pandemia que a gente está enfrentando. Quando você tem transparência, isso, consequentemente, diminui. E, consequentemente, gera benefício para aquela sociedade ali, do estado, do município e por aí vai. Para o cidadão entender, em linguagem simples mesmo, por que a transparência é fundamental neste momento da pandemia. Legal você ter tocado nesse assunto, Thaís, porque ontem a gente estava em outro projeto, né, com capacitação para os vereadores de todo o Brasil, né? E lá a gente pode ter certeza que o fenômeno das fake news, né, das notícias falsas, ele é um fenômeno que acontece em todos os estados, em todos os municípios, infelizmente, e em grande parte dos países, né? E muitos gestores, na hora de investir em transparência, eles ficam em dúvida. Eles acham que investir em transparência vai fazer com que você, na verdade, traga informações que as pessoas não teriam para produzir fake news. Eu defendo o caminho ao contrário, assim, né? E você precisa, nessas horas, ter o aval da alta administração, né? Nosso governador aqui, Renato Casagrande, ele, desde o início, falou, olha, trabalhem e compartilhem as informações, porque por mais que você tenha fake news, que dura pouco tempo e baixa, e depois essas pessoas que divulgam se tornam, na verdade, pessoas à frente da sociedade mentirosas, o governador acredita muito que, num segundo momento, a sociedade toda, que é o momento que a gente está vivendo hoje aqui no Espírito Santo, a sociedade começa a ver quem estava certo e quem estava errado, né? Houve uma pressão inicial muito grande, por exemplo, para se construir hospitais de campanha. E desde o início o governo decidiu não construir o hospital de campanha e investir na criação de leitos próprios do SUS. Hoje a sociedade vê que, se tivesse gastado com o hospital de campanha, esse recurso teria sido gasto a fundo perdido. Já os leitos do SUS que foram aumentados, eles estão aí como um legado importante para o SUS. Então, esse é o caminho curto da fake news, da notícia falsa. E transparência nesse processo é importante, por quê? Porque você passa a ter como contra-atacar em tempo real, né? Tem uma notícia falsa rodando, o que a gente faz na prática é filtrar no portal de transparência e dizer, olha, todo cidadão, inclusive esse que compartilhou, ele poderia ter ido lá e obtido a notícia verdadeira, né? Então, passa a ser, na verdade, uma arma para o gestor contrapor, né, esse momento triste, né, da democracia, triste da participação política das pessoas, mas a política também, quem está à frente da gestão, vive de desafios, né? A gente vê exemplos ocorridos em outros estados aí também e vê que a realidade não é diferente, né? É muita gente que trabalha, na verdade, com informações falsas. E transparência é o caminho, se você está fazendo uma boa gestão, né? Se fazer transparência de má gestão,
né, pode, na verdade, realmente dificultar tudo. E diante disso que você está falando, o desafio não é só da publicidade das ações. Esse daí é um desafio, sim, mas a gente tem esse desafio também que o Kamata trouxe aqui intrinsecamente na fala dele, que tá ali o dado, só que nem todo mundo vê, porque a gente sabe que controle social é um desafio. Fontinelli, qual é o caminho para melhorar o controle social, fortalecer a transparência e, de modo geral, a gente conseguir promover uma unidade para a administração pública, podendo contar também com a sociedade? Olha, Thaís, pontuou algo bastante importante, porque eu sempre, principalmente quando era presencial, né, que a gente vai fazer alguma apresentação sobre transparência, ou até mesmo sobre as atividades da própria controladoria, eu sempre perguntava, né, quantas pessoas já entraram no portal da transparência, né? E assim, era questão de 10% do público. E mesmo esses 10%, aí eu fazia a segunda pergunta, um pouco na linha do Kamata, e quem entrou só para ver salário, seu ou de outra pessoa, né? E aí já era ainda a maioria desta minoria de 10%. Então, mas muitas vezes, e isso eu já tive até um feedback de uma jornalista, uma vez que fui dar uma entrevista, ela falou, olha, eu já entrei sim, mas eu não entendi nada. Entendeu? A linguagem do portal de transparência, isso ainda era na própria União. A linguagem do portal de transparência não me é favorável. E olha que eu sou estudado, eu tenho um acesso um pouco maior assim à informação e tudo. Então, aqui em Minas, o que a gente fez? A gente está com uma parceria com o Laboratório de Inovação do Governo e a gente fez uma pesquisa dos usuários do portal, aí sim, portal de transparência aqui em Minas, para realmente conhecer o perfil de cada um que entra, o que ele busca, como ele busca e quais são as dificuldades que ele enfrenta. A gente fez isso ao longo do mês de março e abril aqui, e agora a gente está verificando as melhorias que a gente ainda pode fazer. O nosso portal foi muito bem avaliado pelo próprio TCE, que fez uma avaliação, né, dos portais dos municípios e do estado, mas mesmo assim a gente sabe que o cidadão ainda encontra dificuldades, né? Então, como melhorar? A gente faz benchmarking com outros portais para verificar o que esse site tem e que a gente não tem e que a gente entende que o cidadão, talvez isso melhore o acesso a essa informação. Então, a gente está não reformulando, mas a gente está melhorando essa forma de disponibilização desses dados para que ele seja mais palatável, vamos dizer assim, e a efetividade não é ter o portal, né? Como bem o Kamata falou, não é ser o primeiro lugar no ranking, ou não é ter o portal, é que ele seja útil, seja utilizado e ele retorne como tomada de decisão, né? Para a gente, não apenas para o gestor, mas para o próprio cidadão. Então, eu poderia ressaltar, né, em termos do que a gente está fazendo aqui, essa parceria com o Laboratório de Inovação, que a gente está com uma realidade bem legal, bem interessante aqui, por causa dessa parceria. E aí, no Espírito Santo, Kamata, também é um desafio manter a sociedade ativa, praticando controle social? Eu venho do controle social, né, Thaís? Eu tenho 12 anos de um passado aí à frente de uma entidade de combate à corrupção, que é a ONG Transparência Capixaba, né? Um braço da Transparência Brasil, enfim. Então, eu estou muito acostumado com o outro lado, assim, né? O lado de fiscalizar, de controlar, né? Então, e aí trago realmente o desafio de como fazer as pessoas atuarem, participando, fiscalizando, acompanhando. Confesso para você que o salário dos servidores nos portais, ele é um atrativo só, né? Existe 99% da informação que as pessoas não estão vendo e não se resume aos salários, né? Então, é importante estimular, né? Quando o Fontinelli estava falando das matérias, né, dos jornalistas e tal, eu lembro que a gente teve a oportunidade no ano passado de fazer uma imersão dos jornalistas no portal de transparência. Porque o portal de transparência ele tem níveis de pesquisa que vão muito além do usuário leigo, né? Então, uma coisa é você atrair o usuário leigo. Outra coisa é você permitir que o jornalista vá além e, por exemplo, faça uma matéria muito bem feita, discriminando as rubricas orçamentárias, transformando isso em informação para as pessoas. Então, foi uma experiência única. A gente colocou 20 jornalistas, que normalmente
estão naquela pressa do dia a dia fazendo matéria, você sabe disso, e colocou eles, na verdade, para aprenderem a usar de forma profunda o portal de transparência. Foi uma experiência única, muito bacana. Eu lembro que naquela semana houve várias matérias de jornais com profundidade que não necessariamente eram negativas para o governo, né? E aí eu até brinco que os jornalistas, depois disso, aqueles que estavam aqui conosco no curso, eles ganharam estabilidade no emprego, porque na redação do jornal eles se tornaram as referências no portal de transparência. Então, assim, isso é muito legal, né? Estimular a imprensa no momento em que ela é combatida, né? Um triste momento da República em que a imprensa é combatida. Então, estimular a fazer boas matérias e ensinar a usar o portal, porque a mídia, em geral, ela funciona como um instrumento do controle social, controle feito pelo cidadão, né? O cidadão ainda não tem interesse e ainda não tem conhecimento suficiente, muitas vezes, para buscar informação. É por isso que é importante usar novas ferramentas, como eu falei, que toda a parte de combate, de transparência da pandemia, que nos permitiu alcançar os primeiros lugares nacionais, foi construído com a tecnologia do Business Intelligence, que é o BI, né? Que são gráficos de fácil acesso. Eu brinco, inclusive, dizendo que até o meu pai, que não usava o WhatsApp até um mês atrás, meu pai entra nesses painéis e consegue ler tudo, consegue ver a informação, porque eles são fáceis. Mas se é um professor universitário, se é um cientista, esse painel também permite um nível de profundidade. Parece uma mágica aquilo. Porque você sai clicando, filtrando, editando, né? É uma tecnologia com um nível de maturidade que se fala de dados abertos muito grande, né? Permite, inclusive, baixar microdados, né? Fazer download desses dados, e isso atrai o público leigo e o público avançado. Durante a pandemia, o lema da Open Knowledge Brasil, que é essa entidade que fez a análise, uma das análises de transparência, o lema deles é: dados abertos ajudam a salvar vidas. Justamente porque as boas práticas que eles obtiveram por meio de pesquisa nos países que foram transparentes durante a pandemia, fez eles entenderem que essas boas práticas permitiram a pandemia recrudescer mais rápido e reabrir a economia mais rápido, porque aquelas nações estavam sendo transparentes. Então, você veja o impacto da transparência na vida das pessoas. Bom, então, para a gente fechar realmente a entrevista, vamos fazer uma brincadeira? Eu começo uma frase, o Fontinelli continua, o Camata completa. Pode ser? Vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. A transparência é fundamental para a entrega efetiva de serviços de qualidade para a população. Em governos que consigam fazer o dever de casa de serem eficientes e eficazes. Muito bem, e assim a gente tem como transformar a sociedade. Muito obrigada.